Eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão. Semanalmente, estamos aqui trazendo informações sobre ações desenvolvidas por pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima. Hoje está conosco Silvio Ramires, professor do curso de Ciências Sociais e coordenador do projeto de extensão Memorial de Narrativas e Práticas Socioculturais em Roraima. Professor Silvio, seja bem-vindo ao programa O Assunto é Gestão. Obrigado, Jéssica. E bom dia a todos, né, os ouvintes e a todo mundo, a equipe. Obrigada, professor. Para começar, né, o projeto tem um nome grande, Memorial de Narrativas e Práticas Socioculturais em Roraima. Explica para a gente o que é esse projeto, como ele busca trabalhar e qual será a área de atuação dele. Então, esse projeto ele nasceu agora, no início de 2023. Na verdade, eu já vinha desenhando ele em 2022. É um projeto que tem uma história também relacionada à minha trajetória de vida, porque eu tenho interesse pela cultura popular e pelos saberes ligados ao trabalho e às práticas socioculturais desde a graduação. Mas ele só se efetivou a partir de 2022, que foi quando eu consegui, de fato, trazer a experiência de formação no período do doutorado para cá. E aí a ideia é justamente trabalhar com as narrativas, com as memórias de vidas, as histórias de vidas de determinados sujeitos e setores que compõem a sociedade roraimense. E aí tem uma variedade grande, porque vai desde o cordel, repente, desde a cultura popular até as práticas relacionadas ao universo do trabalho. Então, o memorial, ele busca desenvolver, fazer um registro, na realidade, dessas memórias, né, dessas narrativas, dessas histórias de vidas que constituem a nossa sociedade. Então, é buscar identificar elas e tentar fazer um mapeamento disso e guardar essas histórias como fonte de experiência de vida e de estudo em sociologia, em ciências humanas, em antropologia e outras áreas afins. Ou seja, um projeto bem abrangente, né? Bem abrangente. Professor, esse projeto ele é vinculado a um grupo de estudos sobre cultura e sociabilidades na Amazônia. É Épicos o nome, né? Isso mesmo, Épicos. Há quanto tempo existe esse grupo e qual o objetivo dele? Então, o Épicos ele surgiu, como eu disse anteriormente, a gente começou a desenhar o projeto, a ideia de um memorial no ano passado. Então, ele surge no início do ano passado, quando, de fato, eu cadastro o grupo, né, e, efetivamente, ele passa a existir com essa proposta. Ele tem duas linhas dentro dele, uma linha da qual eu coordeno, que é Narrativas de Vida, Memória e Sociabilidades, e uma que é coordenada pela professora Luziene Parnaíba, que é sobre gênero e questão de violência contra a mulher. Então, são essas duas linhas que compõem o grupo. E o grupo pretende justamente buscar essas memórias que existem na sociedade roraimense ligadas aos mais diferentes setores. Então, a ideia o grupo surge com essa proposta, a proposta de dar voz à sociedade a partir dos sujeitos que compõem determinadas práticas. E aí, então, falando sobre essas práticas, né? O projeto busca preservar essa memória, fazer esse levantamento que o senhor está falando, da cultura popular, das manifestações artísticas. E aí, quais seriam essas manifestações, quais seriam essas práticas culturais que a gente tem na nossa sociedade? Dos anos desde que eu estou aqui em Boa Vista, né, eu tenho percebido uma diversidade grande de práticas, não só aquelas que são identificadas pelo IPHAN, né, mas tem também aquelas em que elas não são muito percebidas, elas ficam um pouco ausentes da visibilidade por uma diversidade de fatores, né? Então, muitas delas também são identificadas pelas minhas andanças pela cidade. Às vezes, de bicicleta mesmo, a gente encontra determinadas práticas socioculturais, né, que estão por aí, mas que elas não são tão tratadas, não é dada uma visibilidade a elas. Então, justamente a nossa proposta é justamente a de dar visibilidade a essas práticas, as mais diversas, né?
e fazer com que elas possam se tornar protagonistas também no meio social e possam dar voz a essas experiências de vida, mostrar como elas são por dentro, né? Então, o cordel é um exemplo, o repente também, mas esses exemplos do cordel, do repente, da capoeira, né, das mães e pais de terreiros, eles têm uma certa visibilidade, né, e o IFAM faz um trabalho muito, muito belo com relação a isso, a essa identificação. O IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Isso. Então, mas fora essas identificações, existem outras, porque cada sujeito que narra a vida a partir de uma prática sociocultural, ele pode te levar a identificar outras práticas associadas àquela prática da qual ele faz parte, da qual ele difunde, da qual ele tenta preservar, né? Então, são muitas portas que se abrem a partir do momento que você conversa e dialoga com esses atores, com esses sujeitos sociais que constituem de fato essas práticas, né? E aí você tem costureiras, bordadeiras. Isso que eu ia perguntar, que você falou algumas práticas que são mais conhecidas, né? A capoeira, o cordel, e aí essas outras seriam as menos conhecidas, reconhecidas pelo Instituto, pelas organizações que trabalham e pesquisam as manifestações culturais. Isso, é porque tem gradações de visibilidade, né? Então, se a gente estratificar, digamos assim, esses setores, a gente percebe que existem várias estratificações e que essas estratificações, algumas conseguem alcançar um certo grau de visibilidade e outras ficam um pouco mais... são menos visíveis, digamos assim. Elas têm uma visibilidade, mas o impacto de visibilidade não é tão grande. E é interessante porque os relatos de vida, eles podem ajudar a identificar essas várias outras práticas que estão subentendidas dentro de uma mesma prática, porque um sujeito te leva, através do relato de vida dele, a vários outros saberes, a várias outras memórias de família e de história de vida que podem abrir uma série de campos de análise e de conhecimento social e que contribuem para a sociedade, podem contribuir para a sociedade de uma forma grandiosa. E aí, nesse primeiro ano, a proposta é trabalhar com o cordel e com o repente. Por que a escolha desses dois? Explica um pouquinho para a gente cada uma delas. Certo. Essas escolhas, como eu disse anteriormente, elas nascem, na verdade, de um certo modo, da minha trajetória de vida, porque eu sou um nordestino fora da minha terra natal, apesar de estar dentro da minha terra brasileira, né? Então, houve uma necessidade de buscar responder também às minhas origens, né? Então, o cordel sempre esteve na minha memória, o repente também. Então, essas vozes fazem parte dessa, como é que se diz, dessa necessidade de querer conhecer mais, né? De querer entender um pouco mais sobre esse universo, uma vez que isso fez parte da minha infância, né? Então, esse é um primeiro, digamos assim, um primeiro fator que contribuiu. Por outro lado, o incômodo também com o fato de que essas práticas socioculturais, muitas delas, não todas, mas elas necessitam de um apoio, né, do Estado por meio de políticas sociais, de políticas públicas que, porventura, possam vir a ajudá-las no sentido de identificar elas, né, preservar, difundir, valorizá-las. Então, a ideia de criação do memorial é justamente buscar fortalecer esses laços e fazer com que universidade e sociedade possam se encontrar a partir das suas histórias, a partir dos seus relatos, das suas práticas, dos seus saberes, da dimensão da memória, que é muito importante, né? Porque tudo isso diz respeito também ao ensino de sociologia. Então, é muito mais nesse sentido que a nossa proposta pretende, como é que se diz, atender a essa demanda social, essa necessidade social. E dentro do grupo de estudos ou mesmo do projeto de extensão, você já chegou a identificar
sujeitos aqui em Roraima que praticam tanto o cordel quanto o repente. O repente que é mais vinculado à música, né? O cordel à literatura, Isso. ambos trabalham com a poesia. Isso, a poesia popular, que é uma coisa muito bonita e que cada vez mais nós devemos valorizar, né? São os saberes tradicionais e saberes que contêm nele uma sabedoria ancestral, né? Porque vem sendo passado de família em família. Então, tanto o cordel quanto o repente foram escolhas que, digamos assim, a gente procurou casar um bloco, né, de práticas que são próximas, né? Então, a gente começa com o cordel, e o cordel nós já fizemos a identificação desses cordelistas que estão espalhados pela cidade, né? Inclusive, eu desenvolvo isso num projeto de extensão em associação com o Memorial, né? E, como é que se diz? O cordel, ele tem os cordelistas que nos ajudam a entender melhor, porque eles carregam essa memória, né? E eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, de entrevistá-los, e o universo do saber do cordelista é um universo que está para além das questões ligadas apenas à sociologia ou apenas à antropologia e outros campos. Ele é um conjunto de saberes, né, que envolve muitas questões que nós precisamos entender melhor e valorizar, né? E o repente, no caso, eu identifiquei pelas andanças que eu fiz pela cidade, como eu havia dito, de bicicleta mesmo. Eu gosto de vez em quando, andar de bicicleta e observar, fazer uma espécie de etnografia espontânea através do andar de bicicleta pela cidade, e para mim é de profundo interesse fazer a identificação desses sujeitos. Os repentistas que eu encontrei no mercado municipal, né? É o mercado São Francisco, e conversei com um sobrinho de 2 tios, e os 3 compõem um trio que eu chamo no projeto de trio de cantores, poetas e repentistas, né? Que foi assim que ele disse que gostaria de ser identificado, né? E é interessante, porque normalmente o repente é feito por 1 ou 2 pessoas, né? E aí você encontrou um trio. Sim, um trio que trabalha com isso. Quando eu encontrei eles no Romeu Caldas, uma vez tomando café, eles estavam em 2, como você coloca. Mas o sobrinho, às vezes, toca com um dos tios. Então, eles mantêm uma relação de intersecção entre eles, né? E isso é muito interessante. Então, eu resolvi convidá-los, né? Perguntei se eles gostariam de fazer parte, de contar suas histórias de vida, né, suas trajetórias, e propor a eles, de repente, oficinas e outras atividades que pudessem nos ajudar nesse sentido de conhecê-los melhor e de preservar e difundir e valorizar essa cultura. Obrigada. A gente está conversando hoje com o professor Silvio Ramires, do curso de Ciências Sociais, que é coordenador do projeto de extensão Memorial de Narrativas e Práticas Socioculturais em Roraima. Quero aproveitar para mandar um alô para todas as pessoas que estão nos acompanhando em nossa live no Instagram, rtv.ufrr, e também aqueles que estão nos acompanhando pela rádio. Quero mandar um abraço para a professora Marisa Barbosa, que enviou mensagem aqui, que está ouvindo pela rádio universitária. E siga o UFRR nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, sempre como UFRR Oficial, ou acesse o nosso site, ufrr.br. A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouco. – 95,9. A Universidade Federal de Roraima. Ligada em você. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo às 10 horas da manhã na Rádio Universitária 95,9 FM, com reprise aos sábados às 8 horas da manhã.
Lembrando que a Rádio Universitária também pode ser ouvida pelo aplicativo Rádiosnet, baixando na loja do seu celular, e também no site radio.ufrr.br. Também estamos na TV Universitária, canal 2.1. O Assunto à Gestão é transmitido toda sexta e segunda-feira, sempre ao meio-dia. Hoje estamos conversando com o professor Silvio Ramires sobre o projeto de extensão Memorial de Narrativas e Práticas Socioculturais em Roraima. Quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando também em nossa live no Instagram, rtv.ufrr. Professor, a gente está falando aqui, né, desde o início sobre esse projeto de extensão, e aí extensão se faz também junto à comunidade, né? Então, como que esse projeto, como vai ser o envolvimento dele da comunidade acadêmica, formada por professores, técnicos, alunos, com a sociedade em geral? Então, Jéssica, nós pretendemos, na realidade, a proposta do programa está dividida em 3 eixos, né, que são exatamente o momento de uma roda de conversa, buscando compreender os relatos de vida desses sujeitos que representam uma determinada prática, ou seja, ouvir as suas narrativas, as suas histórias de vida, para poder compreender a relação que existe entre as práticas e a história de vida do sujeito, a trajetória dele, esse encontro de maneira relacional. Como é que o cordelista chega a se tornar cordelista? Como é que uma bordadeira chega a se tornar bordadeira, né? E assim com os vários outros segmentos que são diversos, né? Tem as barbearias venezuelanas e boavistenses, tem vários setores que a gente pode abraçar nessas rodas. Assim como aqueles coletores de lixo que passam pela rua, ou seja, muitas pessoas podem ser entrevistadas e a gente pode conversar com elas para fazer esse não só apenas um estudo, mas um reconhecimento dessa memória. Então a roda, que é o primeiro momento de execução do projeto, serve justamente a isso, é um primeiro encontro para que a gente possa fazer esse diálogo e resgatar essa memória da história de vida e dar voz a esses sujeitos. Um segundo momento é o momento de oficinas. As práticas que se encaixam com oficinas, a gente propõe as oficinas justamente para isso. Então, por exemplo, o cordel, o repente, dá para fazer essas oficinas com repente, e aí, por essa razão, eu convido professores da música. Nesse primeiro momento, o professor Rodrigo, da música, ele vai nos ajudar também nessa composição de uma oficina com repente. Então, isso, na verdade, essas etapas de execução do programa, elas são momentos em que a gente pode estar fazendo pequenos ajustes para encaixar um determinado setor, uma determinada categoria. Então, no primeiro momento, uma roda, possivelmente, a depender da categoria, no segundo momento, uma oficina, e, por último, uma apresentação cultural, né, a depender do setor. Aí a gente faz uma apresentação cultural para finalizar. Então, é basicamente essa estrutura. Quando se trata de costureiras e bordadeiras, mesmo não tendo uma apresentação cultural, podemos fazer uma feira ou algo parecido que possibilite a elas... uma exposição que possibilite a esses atores, né, contribuírem com o seu conhecimento e com o seu saber. E, ao final, como seria esse memorial de narrativas? Teria algum espaço onde as pessoas podem ter acesso a ele, às informações, aos dados que estão sendo coletados, físico ou mesmo virtual? Isso, a ideia, na realidade, é criar um banco de dados, né? Criar uma memória no sentido de filmar, no sentido de construir essa memória e colocar ela num banco de dados. Existem alguns bancos de dados hoje, mais contemporâneos, criados recentemente, como o Eurist, por exemplo, que é uma plataforma onde você pode ir inserindo dados desde de narrativas até questões fotográficas, etc. E ele compõe uma espécie de sociografia de determinados setores, caso você queira utilizá-lo desta forma. Ele é feito para as ciências humanas mesmo, né? Existem outros também, mas eu parto do Eurist, que é um que vai nos ajudar a compor essa sociografia aqui em Roraima e construir um banco de memórias onde diversos profissionais ou estudantes possam, né, das mais diversas áreas, possam acessar e, enfim, contribuir também para refletir sobre essas práticas e sobre esses sujeitos. Então, além de contribuir com a difusão dos saberes
populares na sociedade em geral, de forma geral, também busca a preservação desses movimentos artísticos, culturais no nosso estado. Sim, e socioprofissionais também, no sentido de que pega essas várias outras categorias como também. As barbearias que você citou. Isso, exato. Então, assim, trata-se tanto da cultura popular, no sentido mais tradicional do termo, quanto do universo do trabalho, né? Como ouvir as histórias de vida dos oleiros, por exemplo, e assim por diante. Então, como é um espaço que pode ser explorado dessa maneira, né, dando aos sujeitos o protagonismo devido que eles merecem, né, fazer com que a universidade e sociedade conversem, dialoguem e abram caminho para a construção desse memorial a partir de um registro onde a gente pode estar fazendo cadernos, podcasts, a gente pode estar fazendo outras coisas que fazem parte desse registro e podem estar contribuindo para a sociedade, para pensar políticas públicas e sociais que preservem e valorizem esses setores. E nessa questão do trabalho, inclusive, faz um resgate de algumas profissões que estão até escassas, né? São mais difíceis da gente encontrar, como sapateiro, relojoeiro, né? Justamente. Interessante. É nesse sentido que propomos chegar, né, aos poucos. Iniciar com o cordel e o repente e, posteriormente, buscar os outros setores, convidá-los e fazer esse diálogo. E, professor, as atividades do projeto elas serão encerradas a cada semestre, certo? Como o senhor até já falou que vão ter atividades culturais vinculadas a essas práticas. Demonstrar para a sociedade essas atividades, o senhor acredita que estimula a produção e a perpetuação desses saberes ou desses trabalhos que a gente, hoje em dia, tem mais dificuldade de encontrar o serviço? Sim, eu penso que sim, pelo simples fato de que nós precisamos superar a ideia de que uma determinada ciência da sociedade deve produzir, teoricamente, coisas separado da sociedade. Isso é uma coisa que a gente precisa superar. Então, nós percebemos que a associação do saber sociológico e antropológico, no caso também muito convocado a ser chamado de etnossociologia, no campo da sociologia, é uma necessidade de fazer com que ciência e sociedade possam construir uma intersecção. E, a partir dela, possamos construir juntos a necessidade, né, descobrir a necessidade e a demanda desses setores, desses sujeitos, para, ouvindo eles, propor políticas públicas de enfrentamento e de preservação da memória deles, né, que é muito importante para nós. Certo, professor, o assunto da gestão já encerrou o seu tempo, mas eu deixo aqui o meu agradecimento em nome de toda a equipe do programa e deixo espaço aberto para as suas considerações. Tá, Jéssica, eu gostaria muito de dizer que, primeiramente, o memorial é essa proposta de alcance da sociedade. Assim, pretendemos alcançar a sociedade e fazer com que ela possa, juntamente com a universidade, né, ter um protagonismo de ação mais efetivo com relação a esses grupos que nós acabamos de discutir aqui, de destacar, né? E, por outro lado, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer, né, a equipe, né, o convite da Rádio e TV Universitária, e também agradecer a gestão da universidade e a administração superior, que foram muito atenciosos. Nós conversamos sobre o projeto também, e o reitor deu todo o apoio e incentivou, e tem nos incentivado a dar prosseguimento a esses objetivos nossos. Então, assim, eu queria agradecer tanto a vocês, né, à universidade de um modo geral, e também ao curso de Ciências Sociais pela aprovação do projeto, pelos encaminhamentos que foram dados durante uma reunião de colegiado que tivemos. Então, e agradecer também a audiência de todos aqueles que estão prestando atenção, né, estão ouvindo. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, professor. Também agradecendo aqui a participação da Nara, do Daniel, da Andréa, do Samuca, Henrique, Josi e Leandro, que estão aqui nos acompanhando na nossa live no Instagram. É isso, o Assunto Gestão fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação em nosso programa, e até o nosso próximo encontro. Tchau!